Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, sou engenheiro, sou professor especialista em NR10. E para o vídeo de hoje, eu trouxe o tema Nova NR10, organizando pontos. Nós já fizemos um vídeo sobre a nova NR10, traçando alguns assuntos mais gerais. Aqui eu aprofundo mais em alguns pontos, comparando como está hoje na NR10 que está ainda vigendo e comparando com como esses pontos ficarão na nova NR10. Então nós veremos aqui nesse encontro, né? Habilitação versus autorização, os assuntos de organização, a prioridade nas medidas de controle, o relatório técnico de inspeções atualizadas e a situação de grave e eminente risco. Vamos lá, como é hoje a habilitação, qualificação e capacitação versus autorização, né? Então nós temos um título na NR10 atual, que é o item 10.8, que trata disso tudo. Habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores, né? Bem, o que tem aqui de, vamos dizer, de esquisito, né? Que está aqui misturando dois assuntos bastante distintos, né? A habilitação, a qualificação e a capacitação é uma qualidade do trabalhador, tá ok? Né? Um fez um curso e está inscrito no Conselho Regional respectivo, é o habilitado, né? O qualificado é aquele que cursou, fez um curso oficial na área elétrica, né? E o capacitado é aquele que foi capacitado pela própria firma. Então é uma condição, né, do trabalhador. Enquanto que a autorização não, a autorização é um ato da firma, é um ato da empresa, é um gesto da empresa onde ela, a empresa, autoriza o trabalhador a intervir nas instalações elétricas. Claro que para a autorização tem uma série de quesitos, uma série de coisas, aspectos a serem atendidos dentro da NR10. Né? E como que isso vai ficar na breve NR10, né? Estão distintos, em títulos distintos, né? Isso é muito bom, né? Para evitar confusão e deixar bem claro que uma coisa é uma, a outra é outra, né? Item 10.7, habilitação, qualificação e capacitação. E o item 10.9, autorização dos trabalhadores. O texto em si é praticamente o mesmo, tem algumas pequenas diferenças, mas eu não quero entrar nesse detalhe aqui nesse encontro. Fica aí para outra oportunidade, né? Ótimo. Vamos ver aqui como que fica a questão de organização, assuntos de organização. Como é hoje na NR10 os assuntos de organização, né? Vários itens espalhados por diferentes títulos dizem respeito a assuntos de organização, de administração, né? E estão espalhados pela NR10 atual. Quando o autorizado vai para campo, esses assuntos têm de já estar definidos, assumidos, disponíveis, né? Então são aspectos que não estão na mão do trabalhador, estão na mão da firma, em tempo hábil, né, de providências que demandam ações, não em campo, né? Não no momento de ir para campo, né? Citei aqui, procurei alguns deles, né? Avaliação prévia, né, antes da intervenção em campo, está lá no 10.7.5. Esquema de diagramas unifilares, está no 10.2.3. Né? Ordens de serviços específicas, está no 10.7.4. Procedimento de trabalho específico, está no 10.11.1. Exame médico ocupacional, está no 10.8.7. Sinalização adequada, está no 10.10.1. Vedado o uso de adornos pessoais, está no 10.2.9.3, né? E etc. Né? Veja só o que é assunto de organização. O trabalhador vai para campo e ele precisa de um procedimento de trabalho específico. Ele vai para campo, ele não vai criar isso na hora, né? Então a organização tem que estar olhando para isso com antecedência, tem de ir a campo, fazer análise de risco, emitir um procedimento, definir os EPCs, definir os EPIs, registrar
essas decisões, treinar o profissional que vai ser autorizado a ir lá em campo, para então ele ir. Então percebam que esses aspectos que estão aí são todos administrativos, eles são da organização, eles são uma necessidade prévia antes do nosso eletricista ir para campo, né? Assim está na INR 10 atual. Esses itens, como está na INR 10 breve, né? Assuntos de organização. Eles foram agrupados num título, né? O 10.6, medidas administrativas e de organização, né? E sob esse título, você encontra exatamente aqueles itens que nós acabamos de ver. A avaliação prévia está aí, esquema de diagramas unifilares está aí, a ordem de serviço específica, procedimentos de trabalho específicos, exame médico ocupacional, sinalização adequada, vedado o uso de adornos pessoais, etc., né? Então isso é muito interessante, porque ele aglomera aqui nesse item os assuntos administrativos, o assunto de organização. E fora desse título, nós temos os assuntos de campo, nós temos o assunto do trabalhador, nós temos o assunto da nossa equipe de manutenção, né, indo para campo, né? Então, essa separação facilita, né, a organização nossa, facilita a gente entender as medidas que a gente tem que tomar previamente antes da nossa equipe ir para campo, né? Bem, como é hoje a prioridade nas medidas de controle? Como está isto na INR 10 hoje, né? As prioridades nas medidas de controle. Bem, a INR 10 apresenta entre linhas e itens, né? Então você tem que juntar o que está escrito ali, com o que está escrito aqui, com o que está aqui, e você vê sim umas prioridades nas medidas de controle, né? Você vê, né, você pesca, né, digamos assim, né, e ela está lá, né, que a gente vê claramente, prioritariamente, a desfazer a desenergização, que atualmente é considerada uma medida de controle coletiva, né, mas primeiro a desenergização. Não conseguindo a desenergização, né, parte-se o quê? Para medidas de controle coletivas, outras, né, outras. E não conseguindo ainda controlar os riscos, né, faz uso de EPI. Assim está na NR10 atual. Como estará na NR10 que chegará em breve, né, as prioridades das medidas de controle? Ela chama a NR01, né, que está lá o Programa de Gerenciamento de Risco, que é agora um assunto da empresa, né? Nós temos um programa de gerenciamento de risco lá na INR1, que é alguns aspectos que já existiam na INR10, mas agora tomaram dimensão mais coletiva e estão afetando de forma igual a todas as normas regulamentadoras, não é? E lá no programa de gerenciamento de risco há sim uma explicitação, um enunciado das prioridades das medidas que a gente precisa tomar para se garantir a segurança, né? E aqui está, né? Está lá no item 10.3, medidas de prevenção, 10.3 da NR10, medidas de prevenção, né? Está lá no primeiro item. A organização deverá adotar medidas de prevenção contra riscos elétricos e riscos adicionais, né? Conforme o quê? O PGR, né? Obedecendo à ordem de prioridade estabelecida na NR01. O PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, está lá na NR01. Vamos trazer aqui um item da NR01, né? É um item que fala das responsabilidades da firma, né? Do empregador. E está lá na linha G, implementar medidas de prevenção, ouvir os trabalhadores, né? Ouvir os trabalhadores, e isso não está na NR10 atual. Ela está implícita, né? Ela está implícita. Se o procedimento tem que ser efetivo, se qualquer mudança em campo tem que ser comunicado, né? Para que as novas alterações se façam, não é isso? Claro que essa situação operacional
tem de ter conta com ou é impossível de se implementar. O quê? Sem a colaboração dos trabalhadores, né? Mas aqui está explícito, né? Ok. Então, implementar as medidas de prevenção, ouvir dos trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Eliminação dos fatores de risco. Eliminação das coisas que causam risco. Né? Quer dizer, isso é o controle de risco. Né? Vou eliminar o risco, né? Porque eu eliminei a fonte dos riscos. Né? Eliminação é a primeira. 2, minimização e controle de fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletivas. 3, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou organização do trabalho. E o 4, adoção das medidas de proteção individual. Né? Então vocês vejam que é a mesma ordem que hoje está na NR10, não é? A eliminação do fator de risco é a desenergização, nossa, né? A desenergização, eu vou retirar a eletricidade do panorama de trabalho do trabalhador, enquanto ele estiver trabalhando. E já que não existe eletricidade, não existe o perigo elétrico. Se não existe perigo elétrico, não há de se falar em risco elétrico. Né? Aqui tem o item 3, mas eu quero deixar para outra oportunidade para a gente não perder o foco. Né? Ele fala que as medidas administrativas e organização como uma ordem de prioridade e uma ordem que chama atenção, né? Não é a primeira, não é a segunda, né? E vem antes de EPI. Em outra oportunidade a gente tece algum comentário sobre isso, né? Para gente não perder o foco aqui, né? Como é hoje o relatório técnico das inspeções atualizadas, né? Essa é uma mudança muito interessante e muito focada, né? Muito feliz, né? Bem, a NR10 atual diz no seu item 10.2.4, a linha G, né, que deve ser mantido o relatório técnico de inspeções atualizadas com um cronograma de adequações, contemplando a linha A a F desse mesmo item 10.2.4. Mas o 10.2.4 fala de documentação. Então, olhando desta forma, né, assim colocado, o escopo do relatório técnico são as documentações obrigatórias, né? E podem, né, isso enseja ou isso fomenta a emissão de um relatório muito de certo e errado, está faltando isso, né? Ou tem isto, né? Um relatório técnico apenas com escopo dentro daquilo. Eu vou olhar só para a documentação, né? Esse tipo de postura, quem toma esse tipo de postura está esquecendo o primeiro item da NR10, 10.1.1, que fala que as medidas de controle têm que ser de forma a garantir segurança e saúde, né? O texto diz isso e a pessoa pode atuar dessa forma, o relatório simplesmente inadequações documentais, né? A situação, né, favorece muito, né, a elaboração de um relatório com uma lista de inadequações a serem cumpridas, muito fácil de encontrar aí, né? O problema disso é que isso não atende ao objetivo da NR10, né? Como documento algum garante segurança, documento não garante segurança. Documento documenta as mudanças que nós fizemos em campo e essas mudanças é que garantem mudança. O objetivo da NR10 é implementar, né? É alterar campo, implementar as medidas de controle. Né? Então a inclusão do objetivo único, né? Garantir segurança e saúde nos trabalhos de elaboração de um relatório técnico de inspeções atualizadas tem que ser acionada mesmo iniciativa pessoal de quem está elaborando, né? Eu sempre fiz assim, né? Quando eu vejo que eu tenho que ver se tem procedimentos, eu sei que eu tenho que inspecionar procedimentos de forma a garantir segurança e saúde. E nesse momento, não só documento do procedimento, né? Ele está em campo, ele está atualizado, ele entra em medidas práticas para o eletricista, ele está falando de conceitos ou ele está falando de praticidade? Porque se for conceito, está escrito na NR10. Né? E isso a gente não precisa no procedimento operacional de campo. Nós precisamos pegar esse conceito e traduzir em ações que o nosso eletricista, pegando esse procedimento e indo lá em campo, ele vai fazer. Né? Então, por exemplo, eu já tive procedimentos onde estava escrito
em determinado momento, fazer aterramento temporário. Ok, isso é um conceito. Naquele quadro, aquele eletricista, o que ele tem que ligar, o que, aonde, de que forma, com que cabo, com que conector, em que situação, por onde que esse cabo vai passar, aonde que está esse cabo. E ao fazer isso, ele está fazendo um aterramento temporário. Não? Agora, isto é eu em campo, pegando o relatório, entendendo a NR10 e trazendo para o meu trabalho. Né? Porque o que está escrito é para ver as questões documentais. E como ficará em breve, né? Como ficará em breve, a NR10 diz explicitamente, né, que o objetivo do relatório técnico são as instalações, a instalação do cliente. Instalação aí no sentido amplo, claro. E a documentação quando cabível, né? Ficou muito bom isso aqui, né? Então nós não estamos fazendo relatório das documentações, estamos fazendo relatório da instalação, aquela onde nós temos que garantir segurança e saúde, não é? Então o escopo agora, você justificar um relatório simplesmente como lista de inadequação da documentação, agora não vai ter como você justificar isso, né? Tá aí. A organização deve inspecionar as instalações elétricas, elaborando e mantendo o relatório atualizado. Ouviram aí o relatório técnico de inspeções atualizadas? Eu ouvi, né? Com recomendações e cronograma de adequações, discriminando, quando aplicável, a documentação constante no prontuário de instalações elétricas. Quer dizer, a instalação e os documentos obrigatórios do prontuário de instalações elétricas, né? Ótima mudança, muito justa, muito nobre e que realmente tira aí uma nuvem que existe no texto que hoje está valendo da NR10, não é? Como é grave eminente risco, né? Hoje também é uma mudança muito feliz, né? Bem, como é que está hoje na NR10, né? A NR10 adota o direito de recusa, né, em situações de grave eminente risco. Mas ela não vai mais além disso. Então, o que é grave eminente risco? É um substantivo abstrato, aqui no texto, e que em campo isso se materializa segundo um discernimento do trabalhador, do profissional, né? É isso que lá está, né? Alguém pode falar que isso saiu da NR10. Não, ele foi cortado da NR10 porque ele foi para a NR1. Mas o texto que está na NR1 e que vale para todas as normas regulamentadoras é exatamente, se não exatamente, com certeza o mesmo texto que estava lá na NR10, tá? Então o direito de recusa continua firme e forte, né, nas nossas legislações trabalhistas, né? Direito de recusa é uma orientação aí da Organização Mundial do Trabalho, né? Então é um assunto, digamos, internacional que o Brasil adota, né? Então está desta forma, né? E como é que ficará? Aí vai mudar da água para o vinho, né? A NR10 diz explicitamente, né, as situações que configura o grave eminente risco, né, e expõe que a ocorrência de grave eminente risco, já é situação que autoriza o fiscal do trabalho a decretar embargo ou interdição ali da instalação. Embargo e interdição está prevista na NR 03. Está prevista na NR 03. Mas como está na NR10 é o seguinte, nem precisa consultar a NR3 se você encontrar grave eminente risco, 2 pontos. E enumera os graves e eminentes riscos, né? Tá lá, fica dispensado, tá no item 10, 15 e 2 da NR10 que vai entrar. Fica dispensado o uso da metodologia prevista na NR03 para a imposição de medidas de embargo ou interdição quando constatadas as seguintes condições ou situações de grave iminente risco. 2 pontos. E lá vem da linha A até a E, né, explicitando o que é grave e iminente risco, né? Então, é claro que agora não é um substantivo abstrato, agora nós temos concreto no próprio texto da NR10.
E claro que nós, nos trabalhos de adequação, né, nós vamos priorizar as ações que afetam situações de grave e iminente risco, não é? Claro, a autoridade regulamentadora já reconhece como uma nobreza, como uns assuntos gritantes em segurança, então é claro que nós temos que olhar para isso qualificando as inadequações que afetam grave e iminente risco como uma prioridade maior, né? E na realidade, né, senhores, a gente precisa sempre qualificar as ações de adequação segundo o significado dessa ação frente à segurança da instalação. Ah, mas onde está escrito isso, Alexandre? É escrito explicitamente? Não, mas você não tem que trabalhar para garantir segurança e saúde? Você vai perder tempo, recurso, dinheiro para fazer ações que têm pouco significado em segurança para a sua instalação? Não é, isso não é atender NR10. Então nós precisamos identificar a planta como um todo, os riscos existentes. Eu tenho que fazer um relatório abrangente. E agora está explícito na NR10, né? Explícito na NR10. Eu tenho que fazer um relatório abrangente e qualificar as medidas de adequação segundo o significado delas em segurança. Está aí o grave e iminente risco, como a ponta da pirâmide, como assuntos que não pode faltar no nosso trabalho de adequações à NR10. Né? Então, é isso que eu preparei para esse encontro. Agradeço aí a presença de todos e até o próximo vídeo ou outra oportunidade do nosso encontro. Abraço a todos.